Passo a palavra ao Martim, que irá apresentar os números. Bom dia a todos. Primeiro dizer que esse trabalho do PIB é um trabalho coletivo do Núcleo de Contas Regionais, né, do qual eu faço parte: Carolina, Vinícius, Rodrigo, Fischer, Jefferson, Carlos, Juarez. Então vamos lá. Bom, apenas para lembrar o primeiro trimestre, assim, só para ter uma ideia de como é que começou o ano. O dado revisado aponta que no primeiro trimestre o Rio Grande do Sul cresceu 2,6%, incentivado bastante pela agricultura, pela agropecuária. A indústria começou o primeiro trimestre ainda no negativo, vindo do ano passado, e os serviços positivos. No segundo trimestre, então, a gente tem essa... Bom, essa taxa de 15%, então. Segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre lá do ano passado, ou seja, a gente compara períodos iguais, períodos que têm produtos iguais, sem efeitos de sazonalidade na agricultura. Então, quando a gente compara esse trimestre com o mesmo do ano passado, dá essa taxa de 15%. Bom, o que influenciou essa taxa? Como é que ela é decomposta? Bom, dentro do PIB tem os impostos, que cresceram menos, 7,4%, sempre em volume, tá? Não tem preço aqui. E o VAB, que é a produção propriamente dita dos setores da economia, cresceu 16,1%. Então a produção cresceu um pouco mais que o PIB, inclusive. Ou seja, os impostos cresceram um pouco menos e dá fecha-se 15%. Os três grandes setores da economia, a gente vê então que a agropecuária foi o principal destaque, crescimento de 3 dígitos, 111,7%. Isso acabou estimulando bastante essa taxa. Mas a gente pode ver também que a indústria cresceu 3,9%, ela vinha de 3 trimestres seguidos com queda, desde metade do ano passado, o primeiro trimestre desse ano, e agora ela reverteu, ela passou para o campo positivo com uma taxa bastante relevante. E os serviços, esses já vinham crescendo há bastante tempo, o comércio continua aquecido, a gente vai ver depois, os transportes cresceram também. Então os serviços mantiveram essa taxa de crescimento, assim, um ritmo de crescimento que já vinha de algum tempo e cresceram também em 3,4%. Então, assim, a agropecuária realmente foi um setor que puxou, mas os outros também vieram atrás, inclusive estimulados pelo setor primário, mas também por uma dinâmica própria. Vamos ver dentro da agropecuária, então, o que acabou puxando o setor. Bom, acho que isso aí já é de conhecimento de todos, né? A soja é importante frisar sempre que praticamente toda a produção de soja do Rio Grande do Sul a gente joga para dentro do PIB no segundo trimestre. Então, por isso que tem esse peso, acaba puxando toda a agropecuária para cima. Como a soja cresceu 114,6%, é a maior produção do grão de toda a história. Ano passado era um período de estiagem, aumentou a área plantada, a produtividade mais que duplicou. Áreas que não tinham soja começaram a plantar soja, então a produção aumentou bastante esse ano. O milho também, que é um produto agora do segundo trimestre também, cresceu quase 70%, embora perdeu um pouco de área, mas a produtividade cresceu bastante. Então, esses dois produtos, principalmente a soja, explicam esse crescimento de 3 dígitos da agropecuária. A indústria, que teve um crescimento de 3,9%, foi incentivada basicamente por transformação e construção civil. Demais indústrias, que é geração e distribuição de eletricidade, extrativa mineral, tiveram uma pequena queda, mas como
A grande parte da indústria do Rio Grande do Sul, a transformação e a construção civil, ela acabou interferindo um pouco na taxa global. O destaque é a transformação, como eu disse, vinha de 3 trimestres em queda. No segundo trimestre ela reagiu bastante positivamente e teve esse crescimento de 4,6%. A construção civil também no primeiro trimestre tinha apresentado uma taxa não tão boa, agora no segundo já recuperou também e crescendo 4%. Bom, dentro da transformação, o que explica esse crescimento de 4 e 6? Aqui são as 14 atividades pesquisadas pelo IBGE no Rio Grande do Sul. Elas estão ranqueadas pela importância que cada setor teve na explicação do 4,6. Então, o setor que mais contribuiu para o crescimento da indústria de transformação foram, pela ordem, máquinas e equipamentos, borracha de plástico, bebidas, veículos, alimentos, fumo, refino e outros. A gente nota que são apenas 3 setores que tiveram queda nesse período. Calçados, essa pequena queda até é uma notícia boa, que geralmente vinha com quedas maiores, agora a queda já está quase 0 a 0. O mobiliário aí tem uma explicação de o ano passado foi muito bom o mobiliário, uma série de incentivos, agora ele parece ter atingido um patamar já que não tem mais um crescimento tão acelerado. E a edição, que ano passado teve também eleições, sempre estimulou o setor, esse ano deu uma queda. Máquinas e equipamentos é um setor que está sendo muito falado, né? Teve um crescimento de 11,5%. No Rio Grande do Sul, principalmente a venda de tratores e coletadeiras. Os dados do semestre, empresas do Rio Grande do Sul venderam 22% a mais de tratores e 69% a mais de coletadeiras. Então, acabou afetando positivamente esse setor, que é o mais importante do Rio Grande do Sul. Borracha e plástico aumentaram as exportações, é um setor ligado também à indústria de veículos automotores, que é um também que teve um crescimento bastante positivo, em linha com o setor do Brasil, né? A retomada das vendas do setor, a retomada da produção. No ano passado foi um consumo de estoques, esse ano então a produção teve que aumentar. E alimentos, que sempre está muito ligado ao setor primário, né? Ano passado veio negativo, agora já começa a dar sinais positivos. O refino, que tem crescido bastante, a gente vai ver depois, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, crescimento de 27,5%, e os outros na sequência. O setor de serviços é um crescimento generalizado em todas as atividades. O comércio mantém uma taxa de crescimento, uma média de 2,5%, 3% nos últimos tempos. Um grande destaque nesse período é transportes. Transporte, eu tenho um artigo do Jefferson na Caixa de Conjuntura, mostra que o transporte no Rio Grande do Sul ele é bastante influenciado pela safra, mas também pela indústria. Então, nesse período a gente teve não só o escoamento da super safra de soja, mas também a indústria voltou a crescer e exigiu os transportes. Então, é um setor que cresceu bastante nesse período. Aluguéis, administração pública, demais serviços também acompanham basicamente a média do setor. Bom, dentro do comércio, alguns destaques: equipamentos de informática cresceram bastante, materiais de construção, um setor que já no ano passado vinha crescendo, continua crescendo bastante. Aqui, combustíveis, ou seja, a refinaria produzindo mais porque teve maior consumo de combustíveis internos e está ligado ao aumento dos transportes também, ou seja, é um círculo econômico funcionando. Destaque negativo: hipermercados e supermercados, teve uma leve queda. O Brasil também apresentou essa queda, talvez influenciado pelo aumento de preços de alguns produtos, por ser produto básico, ou seja, o aumento da renda já faz com que as pessoas comecem a gastar mais em produtos de maior valor, então os supermercados não crescem, na verdade caíram um pouquinho.
Bom, essa taxa de 15%, então, ela é o segundo trimestre com o segundo lá do ano passado, a gente viu que cresceu bastante, mas quando a gente compara esse segundo ponto imediatamente anterior, no primeiro trimestre do ano, a gente vê que também cresceu bastante, 6,4%. Apenas por comparação, esse dado do Brasil foi 1,5%. Tá? Então, o Rio Grande do Sul cresceu 3 vezes mais, 4 vezes mais. Ou seja, então, aquele 15%, mais esse 6,4%, eles indicam, sem dúvida, assim, que o segundo trimestre foi muito bom para a economia do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê os setores que impulsionaram a produção, 6,6%, a agropecuária, novamente, para o setor, mas vejo que a indústria, o serviço é um setor que ele vem crescendo continuamente ao longo do tempo, mas a indústria ela tem altos e baixos. Então, assim, o que chama a agropecuária, a gente já viu que a soja funcionou, mas a indústria, é importante notar que ela teve, em relação ao primeiro, um crescimento de 2,8%. O crescimento de 2,8% trimestre contra trimestre imediatamente anterior é uma taxa bastante razoável, anualizando isso, dá mais de 10%. Então, foi uma retomada da indústria gaúcha nesse segundo trimestre, bastante importante, como eu notei anteriormente. Influenciada pelo setor primário, mas também pelas exportações e também pela dinâmica interna da própria economia brasileira. Bom, no acumulado do ano, no primeiro semestre, a taxa foi de 8,9%, a gente cresceu 2,6% no primeiro, 15% no segundo, acumulando dá 8,9%. Uma taxa bastante robusta também. Novamente a agropecuária influenciou bastante. A indústria a gente vê que é 1,6% no semestre. A gente vê que no primeiro trimestre ela foi negativa, cresceu mais no segundo, mas no acumulado então ela fica 1,6%, mas ela está numa tendência de crescimento. Os serviços mantêm esse tradicional crescimento já verificado há algum tempo. Passando rapidamente, os produtos do semestre, a gente agrega arroz e fumo, que não tiveram altas tão pronunciadas, mas o arroz não oscila muito, o fumo até está com queda de área plantada, então, mas no fundo, o soja e milho é que acabaram sendo os principais produtos para influenciar os 60,1%. A indústria, a transformação, então, no semestre é um pouco menor, a 2%, a construção civil 1,9%, e as demais indústrias caíram, temos 1,6%, mas todos com uma tendência de melhora na passagem do primeiro para o segundo, fechou 1,6%. Os setores são basicamente aqueles do segundo trimestre, também máquinas, veículos, bebidas, refino, borracha, plástico, são aqueles setores mais importantes, ou seja, a dinâmica industrial ela não mudou, apenas melhorou ao longo do tempo. Os serviços também são taxas dentro da média do setor, todos crescendo bastante nesse período. Os destaques do começo do semestre, aqueles do segundo trimestre agregou tecidos, vestuário e calçados, que cresceram bastante também nesse período do semestre. E no semestre os supermercados também continua com leve queda. Comparando com o Brasil, uma comparação com o Brasil, então, segundo trimestre apenas e o semestre todo na relação. A gente vê que há uma diferença bem grande entre as taxas, né? A agropecuária explica bastante. Vocês podem ver também que no Brasil a agropecuária cresceu bastante, claro, influenciada pelo Rio Grande do Sul também. Mas a indústria do Rio Grande do Sul, a indústria total, ela tá com dados melhores no Rio Grande do Sul. A transformação que deu empate, né, nas duas. No trimestre foi a mesma taxa e no semestre também. A construção civil também no trimestre deu igual, no semestre o Rio Grande do Sul está um pouquinho acima. Serviços, o Rio Grande do Sul está melhor. O comércio que deu, embora no semestre esteja melhor no Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, no trimestre o nosso comércio deu uma
deu uma acomodada, o Brasil cresceu um pouco mais. Transportes, pelas questões que eu já expliquei, cresceram mais no Rio Grande do Sul, e lugares de administração pública também. Ou seja, um retrato assim do primeiro semestre, o agropecuário no Rio Grande do Sul cresce muito mais que no Brasil, a indústria está mais ou menos crescendo no mesmo ritmo, e os serviços um pouco mais. Esse é o quadro do primeiro semestre. Esse aqui é um gráfico para a gente ver para onde vão as economias, qual é a tendência, o crescimento em 12 meses, ou seja, o crescimento acumulado ao longo de um ano inteiro. O Brasil é vermelho, o Rio Grande do Sul é preto. Você pode ver que todo ano passado a gente andou abaixo da taxa do Brasil, inclusive do campo negativo ali. Já no terceiro trimestre houve uma recuperação, no último um pouco mais, agora no primeiro, que a gente passa pela linha do Brasil, a gente já está crescendo anualizadamente mais de 4%, enquanto o Brasil está chegando nos 2%. Vocês vejam que a tendência são as duas economias indo para a parte do ciclo de crescimento. O Rio Grande do Sul passa e deve manter essa tendência, deve até aumentar esse crescimento ao longo de 12 meses. O Brasil também, mas a gente deve, olhando isso e já sabendo pelo conhecimento que a gente tem das dinâmicas das duas economias, o Rio Grande do Sul deve ter uma taxa maior que a brasileira ao final do ano. Acho que é isso. Bom, qualquer dúvida, esclarecimento, né? Eu agradeço ao Martinho e à equipe, ao Juarez, pelo excelente trabalho que tem realizado, não só em relação à elaboração do PIB, mas outros trabalhos que também estavam compartilhando menos do PIB, tem sido todo o grupo de informações, estatísticas da FEE, o centro, tem feito um trabalho bastante interessante, bastante importante. Nós temos trabalhos muito importantes, muito interessantes, que devem sair do forno nos próximos meses. Eu acho que vão trazer dados importantes sobre a realidade socioeconômica do Rio Grande do Sul, mostrando que, na verdade, o Estado está bem. Mas acho que esse é um ponto importante a ser chamar a atenção. Então, gostaria de passar a palavra aqui ao deputado e ao nosso secretário, que estão prestigiando com sua visita aqui o lançamento do PIB, e depois abrimos ao público, aos jornalistas, para fazer as perguntas, os esclarecimentos que se fizerem necessários.